Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 3 de dezembro de 2024, 1h da tarde aqui em Jerusalém e também em Kiev, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque com drones contra a Ucrânia. Não foi um ataque muito significativo, mas visou principalmente aqui a região de Odessa e o sul aqui da Ucrânia. Mas teve drones em Kiev também, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança, continuam os russos morrendo em grandes números e avançando coisas irrisórias, e também sem conseguir tirar a invasão ucraniana ali na região de Kursk, né? Que é uma situação que está ficando cada vez mais complicada para os russos. Por quê? Porque parece que até os russos já estão se preparando para a negociação. A gente vai falar hoje sobre as conversas que estariam acontecendo nos bastidores entre o Trump, o Putin e o Zelensky, né? Como eu falei para vocês, recentemente o Zelensky falou que aceitava, não sei o que lá, negociar, né? E isso muito com cara do Zelensky se colocar numa boa posição para negociar com o Trump. E ele falou isso justamente porque sabia que o Putin jamais aceitaria a negociação, né? O Putin quer a Ucrânia inteira, ele não vai aceitar só essa parte que ele invadiu aqui, ele quer destruir a Ucrânia completamente, porque não adianta outra possibilidade para ele, né? Então vamos falar sobre esse suposto acordo de paz do Trump, que ninguém tem certeza ainda, né? Que está sendo negociado ainda. Quais são as implicações disso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Enchi a Cara na Ucrânia, Estou Cansado, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre os ataques de hoje, foi uma quantidade relativamente pequena de drones em face dos últimos, né? Foram 28 drones Shahid, dos quais 22 foram derrubados e outros 2 foram mandados de volta para a Rússia. Então, ou seja, praticamente nenhum problema aqui. Porém, houve alguns ataques na região de Ternopil. Ternopil é essa região aqui. Essa região aqui no oeste da Ucrânia, parece que atingiram estações elétricas aqui. Alguma coisa foi atingida aí de ontem para hoje, mas nada muito sério, né? Bom, na linha de frente, os ucranianos continuam ali na luta contra os russos. Aqui mais imagens dos ucranianos liberando as áreas das tropas russas que cruzaram o rio Oskil aqui na região de próximo a Kupiansk, né? Como a gente falou isso já alguns dias atrás, os russos estavam avançando aqui na região de Kupiansk, em alguns lugares ultrapassaram o rio Oskil. Isso aqui os ucranianos já tiraram os russos daqui, e essas são as imagens dos ucranianos tirando os russos dessa região aqui a norte do rio Oskil, né? Então já problema resolvido ali. Bom, aqui na linha de frente também a gente vê aqui o Blyat Mobile, né, outro tanque, outra invenção russa aqui para tentar evitar os drones, né? E o pessoal está vendo aqui que loucura que é isso, né? E parece que o pessoal está comparando com os carros da Jaguar, né? Para quem não sabe, a Jaguar fez um comercial todo modernoso outro dia e agora lançou o carro que era o objetivo deles de fazer propaganda, né? E o carro é feio pra caramba, né? Estou comparando com isso daqui. O carro da Jaguar com esse Blyat Mobile aqui dos russos, né? Não sei se isso aqui é efetivo em alguma coisa, mas mostra o pavor que se tornaram os drones, né? No final das contas, a blindagem oficial, digamos assim, a blindagem natural do tanque não resolve nada com os drones. O pessoal fica tentando arrumar essas coisas aqui para ver se melhora a situação. Eu acho que é um efeito mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Aqui também uma série de russos tentando avançar contra os ucranianos de bicicleta, né? Ou seja, está o pessoal de bicicleta aqui na frente do tanque. Também tem um tanque aqui, tem um blindado e tem um russo andando de bicicleta aqui na frente dele. É lógico, não preciso dizer para você que não vão muito longe nessa história, né? Por isso está morrendo tanto russo, né? Os caras realmente estão no desespero completo. Aqui mais imagens ali no Oblast de Kursk, em que os russos querem tomar o Oblast de Kursk a qualquer custo, mas não estão conseguindo, né? E continua a destruição grande de blindados e russos nesse processo, né? Realmente impressionante isso. Os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui, mas nada muito significativo no final das contas, né? E o resultado final é uma grande quantidade de russos mortos, né? De ontem para hoje foram 1.700 russos ou mortos ou feridos de forma incapacitante que não conseguem mais lutar nessa guerra, né? Então, realmente, essa é a estratégia russa. E eu falo para vocês,
Por que os russos estão se jogando dessa forma, perdendo tanta gente para tentar avançar coisas irrisórias que não avançam nada, né? É o desespero do Putin por conta de que ele está vendo que ele não consegue manter essa guerra por muito tempo mais, né? Aqui, ó, o pessoal comentando aqui uma coisa engraçada que é propaganda russa em 2014. A Ucrânia é um estado falido, é um país que não existe, vai se desmanchar completamente, vai se congelar sozinho, não sei o que lá. Ou seja, a Ucrânia não oferece nada de resistência contra os russos, né? Propaganda russa em 2024. A Ucrânia está fazendo uma revolução na Síria. Os comandantes ucranianos tomaram Alepo em 3 dias e as forças especiais destruíram colunas de mercenários russos no Mali. O Zelensky está manipulando o Biden e os shows, né? Ou seja, os caras estão tendo que se render ao fato de que a Ucrânia está viva esse tempo todo, né? Eu não acho que a Ucrânia tem alguma coisa a ver com a Síria, né? Isso é fantasia da cabeça desse pessoal. Também no Mali, também não creio que tenha muita coisa a ver, né? Isso mostra muito mais a fraqueza russa do que qualquer outra coisa. Enfim, mas é o desespero russo nessa história. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade significativa aqui, só dizendo realmente como o pessoal enfatizando que o Putin não pode entrar em negociação com o Trump, que não sei o que é lá. E olha só, é o que eu falo para vocês, né? A gente vai falar sobre as negociações daqui a pouquinho, mas é a questão justamente de que nesse ponto o Trump pode ser melhor do que o Biden, porque o Trump tem uma coisa diferente do Biden. O Biden estava naquela técnica de não escalonar o conflito, de não evitar espetar os russos e não sei o que lá, ficar cedendo armamento a conta-gotas e coisa e tal. Ou seja, tudo leva a crer que a abordagem do Trump vai ter um sucesso muito maior, porque pelo menos o Trump vai na base do vai ou racha, entendeu? Talvez seja o mais difícil para o Putin, no final das contas. O Putin fique mais dificuldade com isso nessa história. E o curioso é isso, porque toda a expectativa do Putin é que o Trump ganhasse e aí ele conseguisse a vitória contra a Ucrânia. Ele manteve a Ucrânia nessa guerra com a expectativa que não, o Trump vai ganhar nos Estados Unidos, aí pronto, aí vai acabar a ajuda para a Ucrânia e coisa e tal. Só que agora o Trump ganhou e o Putin está numa situação mais complicada do que estava antes, né? Bom, parece que teve mais 2 cabos de internet que foram cortados entre a Suécia e a Finlândia. E dessa vez não foi no mar, foi em terra, tá? Não foram navios que cortaram os cabos, teria sido alguma coisa em terra, isso levando à diminuição da capacidade da internet. Foram os russos que fizeram isso? É bem possível que sejam. É bem possível que sejam. É aquela estratégia que eu falei para vocês dos russos de anular o artigo 5º, de ir comendo as beiradinhas, fazendo um ataquezinho aqui, um ataquezinho ali. Ninguém aciona o artigo 5º, porque pô, vamos acionar o artigo 5º por causa de um cabo de internet que foi rompido? Deixa para lá. Daqui a pouco tem soldado russo dentro da Finlândia. Ah, não vamos acionar o artigo 5º não, porque, pô, né, que diferença faz? É uma cidadezinha pequenininha ali, coisa e tal. Enfim, espero que o pessoal da OTAN esteja prestando atenção nisso daí, né? O secretário da OTAN avisou ao Trump de uma grande ameaça aos Estados Unidos se a Ucrânia for forçada a concordar a um acordo de paz desfavorável para a Ucrânia, né? E a OTAN falou que esse tipo de movimento pode fortalecer adversários como a Rússia e a China, levando até uma escalada em Taiwan, né? Então, ou seja, é aquele problema que eu falo para vocês. Por que os Estados Unidos não podem deixar a Rússia ganhar essa guerra? Não tem como deixar a Rússia ganhar essa guerra, porque no final das contas, se os Estados Unidos deixarem a Ucrânia cair, nenhum país está mais seguro. Vai todo mundo ter que recorrer à bomba atômica, é a única alternativa. E isso vai criar um cenário de pesadelo para os Estados Unidos e para o Ocidente, com um monte de paizinho com bomba atômica por aí. A situação fica muito mais crítica do que se simplesmente derrotar o russo. Ah, o Putin vai ficar chateadinho? Vai ficar chateadinho, mas não tem nada que ele possa fazer no final das contas, né? Bom, uma outra história é que a Ucrânia continua insistindo com a OTAN para receber o convite agora, antes do Trump tomar posse, né? Então, o Trump toma posse no dia 20 de janeiro e tem agora uma reunião da OTAN que está acontecendo nessa terça-feira, hoje, né? E apesar da tentativa da Ucrânia de ser convidada, segundo informações, ainda não vai ser dessa vez que vai haver o convite para a Ucrânia. Acho um absurdo, já falei para vocês, mas eu entendo que provavelmente essa questão do convite para a OTAN é um dos pontos que o pessoal está querendo usar na negociação com a Rússia. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? A Ucrânia rejeitou garantias substitutas à entrada na OTAN. Ou seja, a única garantia real de segurança para a Ucrânia é ser parceiro da OTAN, entrar para a OTAN como um membro completo, né? Nós lembramos do memorando de Budapeste,
e não vamos concordar com nenhuma alternativa, substitutos ou subterfúgios, né? O Memorando de Budapeste, para quem não sabe, a Inglaterra e os Estados Unidos se comprometeram a defender a Ucrânia caso ela fosse atacada por qualquer parceiro, né? E tá aí os russos dentro da Ucrânia, e cadê as tropas americanas e as tropas inglesas dentro da Ucrânia? Hoje em dia, o pessoal na Ucrânia abertamente se arrepende de ter cedido as armas nucleares. Se a Ucrânia tivesse as armas nucleares, ela certamente não teria esse problema. Agora, confiar nos Estados Unidos e na Inglaterra não foi uma boa escolha nessa situação, né? Mas, de novo, isso tudo é parte da negociação, né? Bom, o Ocidente também comunicou à Rússia que não serão devolvidas as reservas russas que estavam na Europa, né? Cerca de 300 bilhões de dólares do Banco Central Russo que estavam na Europa vão ser usados para a reconstrução da Ucrânia. Então, a parte da reconstrução da Ucrânia vai ser paga com essas reservas russas de 300 bilhões de dólares. É lógico, vai ser maior, o custo da reconstrução da Ucrânia vai ser maior do que esse, né? A Rússia ainda vai ter que pagar esse custo durante muitos e muitos anos. Infelizmente, o povo russo vai ter que pagar essa conta por muito tempo ainda, né? Bom, olha só, o Putin vai rejeitar o acordo de paz oferecido pelo Trump, né? A gente não sabe qual acordo de paz é esse, tá? Ninguém sabe qual é o acordo de paz. Tem gente falando sobre um acordo de paz que tinha sido proposto pelo Kellogg há um tempo atrás, mas a gente não sabe se é esse. O que a gente sabe é que está acontecendo esse tipo de negociação, né? E o Financial Times trouxe uma reportagem aqui dizendo que o Putin já disse que não vai aceitar esse acordo de paz nas condições que estão dadas, ou seja, a gente acredita que seja alguma coisa, justamente o Zelensky está falando, não, que a gente pode aceitar um cessar-fogo, enquanto antes a gente pode aceitar garantias da OTAN, entrada na comunidade europeia, antes de recuperar os territórios, mas tudo tem que ser recuperado, tudo vai ter que voltar para a Ucrânia, não precisa ser imediatamente agora, né? Mas o Putin já disse que não aceita isso. É aquilo que eu falei para vocês. Por que o Zelensky falou que está aberto a isso? Ele falou que está aberto a isso, por quê? Porque ele quer a negociação com o Trump, ele quer que o pessoal converse lá as coisas lá, ele quer a ajuda do Trump para a Ucrânia. Ele não pode se colocar como, não, eu exijo isso, eu exijo aquilo outro. Não, não exigiu nada. Vamos negociar, vamos conversar, para a gente ver onde é que a gente chega com a paz, né? E ele sabia também que o Putin não iria aceitar esse tipo de coisa. E por que o Putin não aceita isso? Porque, como eu já expliquei para vocês, é economicamente inviável para ele manter essas regiões da Ucrânia aqui, que são todas devastadas pelos próprios russos. Então é um custo enorme essas regiões, e no final das contas a única saída, a única chance que o Putin teve de efetivamente ganhar essa guerra foi ali nos 3 primeiros dias da guerra, quando eles entraram aqui por Belarus e estiveram perto de tomar Kiev. Se naquele momento eles tivessem tomado Kiev, tivessem derrubado o Zelensky, ou se o Zelensky tivesse fugido e coisa e tal, pronto, Putin ganhou a guerra, acabou realmente a Ucrânia voltar para a esfera de influência russa e já era, né? Terrível isso, teria perdido a guerra. Eu cheguei a achar que isso ia acontecer, tá? No início da guerra todo mundo achava que a Ucrânia não ia conseguir segurar as forças russas, né? Felizmente conseguiu, e o Putin ele sabe que isso aqui que ele está fazendo aqui, ó, é showzinho, é mídia. Ele não tem chance nenhuma de manter esse negócio, ele não consegue manter essas regiões aqui sem um acordo de paz, né? Por isso que ele está nessa choradeira dele aqui. Então ele mandou dizer que ele rejeita o pedido de paz do Trump, dizendo que demanda concessão dos Estados Unidos e não da Ucrânia. Ele fala que tem que discutir a situação do Ocidente, não só da Ucrânia, não sei o que lá, a Ucrânia já morreu, eu quero o Ocidente, aquele negócio, essa papagaiada toda. Olha aqui as condições que o Putin colocou para negociar com o Trump. O fim da ajuda americana para a Ucrânia. É isso que ele sempre quis, tá? O Putin manteve essa guerra toda, ele sabe que perdeu essa guerra, ele sabe que não tem condições de ganhar essa guerra, mas ele mantém essa coisa toda na expectativa de que o Trump pare de ajudar a Ucrânia, e aí sim seria uma tragédia para a Ucrânia. Não é que a Ucrânia vai perder a guerra não, tá? Porque a Europa vai continuar ajudando. O Olaf Scholz ontem prometeu que vai continuar ajudando a Ucrânia e coisa e tal, mas seria realmente uma coisa muito ruim para a Ucrânia. Essa é a expectativa do Putin aqui, né? Acabar o envio de armas de longo alcance para a Ucrânia, né? E remover o presidente Zelensky do poder. Que negócio é esse? Como é que o Trump vai exigir esse tipo de coisa? Que lógica tem isso, né? Concessões territoriais. A Ucrânia precisa ceder todas as 4 regiões ocupadas para a Rússia e não sei o que lá, e se comprometer a nunca entrar para a OTAN. Ou seja, o Putin fala um monte de coisa aqui, mas a única coisa que ele realmente queria, que ele estava contando com, era o fim da ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ele esperava que o Trump, ganhando a eleição,
acabasse a ajuda militar para a Ucrânia, ele já viu que isso não vai acontecer, que o Trump quer um acordo de paz. Ou seja, nessas condições é impossível para o Putin, né? Aqui, ó. Putin já sabe o plano de Trump e não gosta. Até o Kremlin avisa que estamos à beira de uma guerra nuclear. Eu já falei para vocês, toda vez que o Putin fala em guerra nuclear, é desespero, é sinal de desespero. Por que ele fez aquele negócio do míssil lá, o Airschnik, não sei o que lá? Não, porque é um míssil fodástico, ele tem 3 peidos e não sei o que lá, e vira de volta e vai dar cambalhota. Por que ele fala essas coisas? Porque ele está desesperado, é óbvio. Ele sabe que ele não pode usar arma nuclear, que não tem condição. Ele fala isso justamente quando ele está encurralado, que ele não sabe para onde ir. O caso agora é exatamente esse, né? Ele estava esperando que o Trump cortasse relações com a Ucrânia, parasse de enviar arma para a Ucrânia, e já viu que isso não vai acontecer. Então esse é o motivo do desespero russo agora, né? Aqui, ó. Enquanto o Putin acreditar que a situação na Rússia, na linha de frente ali da Rússia, vai melhorar, ou seja, que a Rússia ainda pode avançar mais, ele não vai assinar nenhum acordo de paz. Isso é simples. O Trump deveria seguir o conselho de Kellogg, que é o conselheiro dele para essa questão Rússia e Ucrânia, e usar a ameaça de aumentar a ajuda à Ucrânia para realmente fazer a Rússia parar de usar a guerra, né? O grande erro do Trump foi justamente essa promessa de cortar a ajuda à Ucrânia, porque isso provê a Rússia com um incentivo para nunca acabar a guerra. É o que eu falo. O Putin só continua nessa guerra até hoje porque ele estava nessa expectativa. Se o Trump entrar e cortar a ajuda para a Ucrânia, aí a coisa vai melhorar, né? Então, se for o contrário, se o Trump ameaçar mandar mais armas para a Ucrânia, o que parece ser o caso, a situação pode ficar complicada para o Putin no final das contas, né? O Medvedev disse que se o Trump tentar parar a agressão russa contra a Ucrânia, ele vai ser o novo John F. Kennedy, né? Vai morrer também como John F. Kennedy, que foi assassinado lá em Dallas, né? No Texas, né? Vocês sabem dessa história, né? Ou seja, já estão ameaçando o Trump. Olha como é que o pessoal ficou chateado. É aquilo que eu falo para vocês. O Trump é uma incógnita. A gente não sabe ainda o que vai ser do Trump. Pode ser que ele realmente piore a situação da Ucrânia. Não sei, vamos aguardar. Mas ele tem uma característica que eu acho que é preocupante para o Putin, justamente que é a imprevisibilidade dele. O Biden era conhecido, é maluco conhecido. O Putin tem aquele negócio, ele sabia que podia contar com a fraqueza do Biden, dos assessores do Biden ali, o pessoal, não, vamos devagarzinho, sem escalonar, não sei o que lá. Isso é a pior situação, porque o Putin, nesse caso, ele sabe o que fazer. Ele tem todas as cartas na mão, ele sabe o que o Biden vai jogar. Então o Putin controlava o jogo. Com o Trump é diferente. O Trump ele pode piorar a situação para a Ucrânia, é verdade, mas ele pelo menos é um cara que vai para tudo ou nada, né? E ele é um cara meio imprevisível. Então isso tira do Putin essa capacidade. E o que eu falo para vocês, o Putin pode parecer muito maluco, mas ele não é tão maluco assim não. No momento que ele perceber que ele não tem mais caminho para a vitória, ele vai escolher a menor derrota e vai dar um jeito de terminar essa guerra, né? E as coisas estão se complicando, né? Por exemplo, essa tentativa do Putin de fazer a guerra entre o Hamas e Israel para desviar a atenção da Ucrânia, que eu não tenho dúvida nenhuma que foi isso que iniciou a guerra aqui em Israel, foi o Putin através do Irã, né, do amiguinho deles, o Irã. Isso acabou dando dano errado, porque o Hamas está destruído, o Hezbollah está destruído, a Síria do Bashar al-Assad está se destruindo agora, ou seja, no final das contas o Putin perdeu a mão inteira dele, fez um blefe, perdeu a mão inteira nessa brincadeira, né? E o Kremlin já está preparando os oficiais para o fim da guerra na Ucrânia, segundo algumas pessoas estão citando aqui, né? A administração Putin começou a formar uma imagem de vitória que eles devem passar para a população. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. No dia que o Putin parar da guerra, desistir da guerra, mesmo que ele perca os territórios todos e coisa e tal, ele consegue vender isso na Rússia como uma vitória. Não, porque nós acabamos com o nazismo na Ucrânia. Entramos lá, todos os nazistas foram mortos, a gente morreu tudo, podemos sair agora, podemos recuar, sair dos territórios ocupados na Ucrânia, porque a gente matou todos os nazistas e coisa e tal. O Putin vai vender como uma vitória esse negócio. E não tem problema, deixa ele vender a história idiota dele para lá, né? A questão toda é que o importante é a Ucrânia ser livre da Rússia, se livrar da Rússia nessa história aqui, ó. Está dizendo aqui que ele vai ter que convencer os ultrapatriotas e os liberais de que eles conseguiram desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia e anexação das regiões ucranianas e coisa e tal, sendo que provavelmente ele vai ter que abandonar essas regiões também, né? Enfim, o Putin já está se preparando para o fim dessa guerra, segundo informações aqui. O pessoal sabe que está sendo negociado alguma coisa com o Trump lá por trás. O que está sendo negociado? A gente não sabe ainda. Vamos aguardar antes de ter mais coisas. Eu não acredito que seja a cessão dos territórios da Ucrânia para a Rússia, não faz sentido isso.
Agora, um congelamento da guerra também não faz sentido, a menos que tenha alguma coisa muito grande por trás disso daí. Vamos ver o que vai acontecer, né? E outra notícia importante, a Ucrânia introduziu preços mínimos de exportação dos produtos agrícolas. Por que isso? É para a entrada na comunidade europeia, né? A Polônia e outros países da comunidade europeia reclamam muito que a Ucrânia vende coisas barato para a Europa. E para entrar na comunidade europeia, evidentemente, ela precisa do aceite dos países. Então ela precisa dar esse jeito aí de encarecer os produtos que ela vende para poder conseguir entrar na Europa, né? Não é uma coisa legal, eu acho que isso aqui, controle de preço nunca é legal, nem para baixo, nem para cima, mas de qualquer forma é o preço que se paga para entrar na comunidade europeia, e depois disso a coisa muda de figura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.